Vietname, a terra que dorme sob as nuvens e acorda diferente a cada manhã. Estamos em 2025, e enquanto a indústria mundial do turismo se reinventa a um ritmo vertiginoso, há um país que, em silêncio, escreve a sua própria história. 22 milhões de turistas estrangeiros atravessaram fronteiras só para contemplar este dragão do Sudeste Asiático. Falamos de uma nação com 102 milhões de habitantes, que se estende por 1.650 quilômetros de norte a sul, onde 54 grupos étnicos convivem, lado a lado, dentro de um só território vibrante. Hoje, o Vietnã figura entre os lugares mais fascinantes da Terra. Chamam-lhe o tigre asiático em ascensão. É o maior produtor mundial de caju, o segundo maior produtor de café do planeta, uma economia que cresce a um ritmo recorde, sustentada por uma população onde 70% tem menos de 35 anos. E ainda assim, este é um país que guarda ciosamente as suas tradições enquanto avança, sem hesitar, rumo ao futuro. Aqui, a comida de rua, cozinhada sobre carvão nas esquinas mais humildes, conquista estrelas Michelin. E as startups tecnológicas nascidas em vielas apertadas despertam já o interesse de Silicon Valley. Hoje, propomos-nos explorar juntos este país surpreendente. Sirva-se de um café, porque a nossa viagem ao Vietnã começa agora. Hanoi, capital do Vietnã desde o ano de 1010. Uma cidade onde vivem 8 milhões de pessoas, mas os números por si só nunca chegam para descrever Hanoi. A cidade nasceu no delta do Rio Vermelho, e o seu próprio nome significa a cidade dentro do rio. Hoje, Hanoi é o coração cultural do Vietnã, com 36 ruas classificadas Patrimônio da Humanidade pela Unesco, e mais de 600 templos e pagodes espalhados pelo seu traçado antigo. No bairro antigo, cada rua guarda séculos de memória. Hang Bak, a Rua da Prata; Hang Ma, a Rua do Papel; Hang Gai, a Rua da Seda. Estas artérias artesanais, fundadas ainda no século XI, continuam hoje tão vivas como sempre. E é impossível falar do Vietnã sem falar de café. O país é o segundo maior produtor mundial, mas foram os próprios vietnamitas que, tendo aprendido o hábito com os franceses, o transformaram em algo inteiramente seu. O café Suadá, café forte, leite condensado doce e gelo. Uma experiência que se saboreia melhor sentado num banco de plástico, à beira da rua, a ver a vida passar. A Rua do Comboio é um dos cantos mais fotografados de Hanoi, e ali, entre os cliques dos telemóveis, continua a pulsar a vida real. Várias vezes por dia, um comboio passa a escassos metros de quem está sentado a tomar café. Os donos dos cafés recolhem as mesas. Os vendedores ambulantes afastam-se por instantes. O comboio passa e a vida simplesmente continua, como se nada tivesse acontecido. O lago Hoan Kien, o lago da espada devolvida. Reza a lenda que no século XV, o rei Leloi encontrou ali uma espada mágica e com ela venceu os invasores chineses. Depois da vitória, uma tartaruga gigante ter-lhe-á devolvido a arma às profundezas das águas. Será verdade? Pouco importa. O certo é que até 2011, uma rara tartaruga gigante viveu efetivamente naquele lago. E quando morreu, foi como se toda a cidade tivesse perdido um velho amigo. Mas para compreender verdadeiramente Hanoi, é preciso mergulhar no seu universo de comida de rua. Em 2016, o antigo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, jantou no restaurante Bun Cha, sentado num simples banco de plástico. Esse momento entrou para a história, mas a verdade é que se encontra comida igualmente deliciosa em quase todas as esquinas de Hanoi, por uma nota que ronda os 2 a 5 dólares. A Baía de Ha Long, Patrimônio da Humanidade. No coração do Vietnã, esta baía extraordinária não é apenas paisagem, é um convite a abrandar o tempo e a reencontrar o ritmo da natureza. Cada travessia de barco parece uma porta aberta para os primeiros dias do mundo. A biodiversidade da baía é impressionante. Mais de 200 espécies de peixes, 450 espécies de moluscos, algumas delas exclusivas deste lugar, que não existem em mais nenhum ponto do planeta. Todos os anos, 6 milhões de turistas visitam Ha Long. O governo vietnamita pretende elevar esse número para 8 milhões até 2030. Mas, em paralelo, implementa regras rigorosas para proteger a baía. Proibição de plásticos de uso único, limitação do número de embarcações, projetos ativos de conservação ambiental. Porque Ha Long não é apenas destino turístico. Nestas ilhas, em aldeias flutuantes,
vivem 1.600 pessoas, que se dedicam à pesca, à cultura de ostras e à produção de pérolas. Há famílias que habitam, geração após geração, a mesma casa flutuante, um modo de vida que resiste, silenciosamente, ao passar dos anos. Imagine agora o teto da Indochina. O Fansipan, uma montanha de 3.143 metros, é o ponto mais alto do Vietnã, conhecido precisamente como o Teto da Indochina. Até 2016, alcançar o cume exigia uma exigente subida de 2 dias. Hoje existe ali o teleférico contínuo mais longo do mundo, com 6.292 metros de extensão. Chega-se ao topo em apenas 15 minutos. No cume, encontra-se um moderno complexo de templos budistas, um projeto que não escapa à polêmica. Há quem defenda que a atmosfera original da paisagem de montanha foi irremediavelmente alterada. Outros elogiam a forma como tornou este lugar acessível a todos. Seja qual for a posição, a vista continua a tirar o fôlego. Em dias claros, é possível avistar a fronteira com a China. Da Nang, a estrela em ascensão. A quarta maior cidade do Vietnã, com 1.200.000 habitantes. Mas mais uma vez, os números não bastam para contar a história de Da Nang. No ano 2000, a cidade contava apenas 500.000 habitantes. Em 20 anos, a população duplicou e a economia triplicou. A revista Forbes distinguiu Da Nang como uma das cidades mais agradáveis para viver em toda a Ásia. A praia de My Khe foi eleita pela Forbes uma das 6 praias mais bonitas do mundo. 30 quilômetros de areia branca e águas turquesa. Durante a Guerra do Vietnã, os soldados americanos chamavam-lhe China Beach. Hoje é o refúgio preferido dos surfistas, com ondas quase perfeitas e uma temperatura da água que se mantém, ao longo de todo o ano, entre os 25 e os 28 graus. A Ponte do Dragão, sobre o rio Han, tem 666 metros e foi inaugurada em 2013. Não é uma ponte comum. Desenhada em forma de dragão, está equipada com 2.500 LEDs que mudam de cor todas as noites. Todos os fins de semana, às 21 horas, o dragão cospe fogo e água pela boca, e milhares de pessoas juntam-se para testemunhar o espetáculo. Da Nang é uma cidade jovem. 60% da sua população tem menos de 35 anos. As empresas tecnológicas investem ali, as startups multiplicam-se, e os nômadas digitais escolhem cada vez mais fixar-se neste lugar. A cidade aposta forte em tornar-se uma cidade inteligente. Infraestrutura de Wi-Fi, administração digital, tecnologias verdes. Da Nang é um daqueles lugares que não se abandonam facilmente. A sensação de tê-la conhecido persegue-nos muito depois de regressarmos a casa. Ba Na Hills, uma fantasia suspensa sobre as nuvens. E agora, chegamos a um dos lugares mais extraordinários de todo o Vietnã. Em 1919, durante o domínio colonial francês, os franceses ergueram ali um resort, a 1.500 metros de altitude, para escapar ao calor sufocante de Saigão e Da Nang. Com o tempo, a aldeia foi abandonada, e nos anos 40, transformou-se em ruínas silenciosas. Nos anos 2000, a empresa Sun Group adquiriu o terreno e lançou um projeto verdadeiramente notável. Primeiro, construíram um sistema de teleféricos, mas não um qualquer. Trata-se da linha de teleférico contínua mais longa do mundo, com 5.801 metros de comprimento e 1.292 metros de desnível, um recorde reconhecido pelo Guinness, inaugurado em 2013. A viagem demora 20 minutos. Lá embaixo, vêem-se florestas tropicais e cascatas. Sobe-se sempre, e de repente entra-se dentro das próprias nuvens. A visibilidade cai a zero. Depois, emerge-se do nevoeiro, e diante dos olhos, abre-se uma vista de tirar a respiração. Ba Na Hills é parque temático, marco histórico ou obra de arte. É tudo isso ao mesmo tempo. O complexo foi desenhado ao estilo de uma cidade medieval europeia, com edifícios que imitam a arquitetura francesa, catedrais, praças, mas não são réplicas, são criações originais. Todos os anos, recebe 5 milhões de visitantes. E depois, há a Ponte Dourada. Desde a sua abertura em 2018, causou furor nas redes sociais, com milhões de fotografias partilhadas pelo mundo inteiro.
A revista Time incluiu-a na sua lista dos 100 lugares mais extraordinários do planeta. 2 mãos gigantes de pedra sustêm a ponte entre as nuvens, 150 metros de comprimento a 1.400 metros de altitude. As mãos parecem desgastadas pelo tempo, mas na realidade são completamente novas. O efeito é intencional e simboliza o conceito das mãos de Deus erguendo as montanhas. O projeto foi concebido pelo arquiteto vietnamita Vu Viet Anh e a sua construção demorou 1 ano. Atravessar esta ponte é uma experiência quase surreal. De um lado, as montanhas, do outro, as nuvens. O vento sopra, as nuvens deslocam-se e por vezes tornam-se tão densas que as mãos de pedra desaparecem por completo. Depois, o céu abre-se de repente e revela-se um abismo de 1.500 metros de profundidade. Dentro de Bana Hills há de tudo. Um hotel de 5 estrelas, restaurantes, cafés, lojas, um parque de diversões, um centro de entretenimento com 3 andares, um museu de cera, montanha-russa alpina, torre de queda livre. A adega de Bai, construída pelos franceses em 1923, oferece 300 variedades de vinho. E a pagode Linhung, com a sua estátua branca de Buda de 27 metros de altura, observa tudo em silêncio. À noite, Bana Hills transforma-se por completo. Milhares de luzes LED, espetáculos de laser, música. A temperatura noturna desce até aos 15, 17 graus, enquanto lá embaixo, em Da Nang, se mantém os 30. Aqui em cima, o ar arrefeceu, e não foi por acaso que os franceses escolheram este lugar. O projeto de Bana Hills não escapa à controvérsia. Ambientalistas afirmam que o habitat natural foi destruído. Especialistas em cultura acusam este desenvolvimento ao estilo Disney de comprometer a autenticidade vietnamita. Os economistas, por outro lado, discordam. O projeto cria emprego, gera receita e impulsiona o desenvolvimento regional. O governo vietnamita planeia transformar Bana Hills, até 2025, num polo de turismo sustentável. Fica a pergunta, quase inevitável: até que ponto vale a pena sacrificar o original em nome do espetáculo? Cada um terá, certamente, a sua própria resposta. Hoi An, a cidade das lanternas. Hoi An é, talvez, a cidade mais fotografada de todo o Vietnã. Todas as noites, milhares de lanternas coloridas acendem-se, iluminando fachadas amarelas, ruelas estreitas e a luz que se reflete suavemente no rio. Mas Hoi An não é apenas uma fotografia bonita. É uma cidade portuária com 2.000 anos de história, um ponto de paragem essencial na Rota Marítima da Seda, classificada Patrimônio Mundial pela Unesco. Entre os séculos XV e XIX, Hoi An foi um dos portos comerciais mais importantes do Sudeste Asiático. Ali chegavam mercadores chineses, japoneses, holandeses e portugueses. Seda, porcelana, especiarias e metais preciosos mudavam de mãos constantemente. A cidade enriqueceu, cresceu, transformou-se. A ponte japonesa de Chuakao, construída pela comunidade japonesa em 1593, é também um templo e tornou-se símbolo da própria cidade. A sua imagem figura hoje na nota vietnamita de 20.000 dongs. As lanternas de Hoi An são célebres em todas as cores, formas e tamanhos possíveis, feitas artesanalmente com seda e varetas de bambu. Hoje, os artesãos trabalham em pequenas oficinas, produzindo diariamente centenas de lanternas. E no 14º dia de cada mês lunar, na noite de lua cheia, a cidade apaga toda a iluminação elétrica. Só as lanternas permanecem acesas. É o Festival das Lanternas, e milhares de pessoas enchem as ruas, lançando pequenas lanternas de papel no rio, carregadas de desejos sussurrados. Ao cair da noite, o brilho trêmulo das velas flutuantes e das lanternas sobre o rio, combinado com o vermelho dos candeeiros pendurados nas persianas amarelas dos edifícios, cria um quadro quase mágico, que se aprecia melhor longe da multidão, do convés silencioso de um pequeno barco. Hoi An é também um paraíso para quem procura roupa feita à medida. A cidade conta com mais de 400 ateliês, capazes de confeccionar fatos, vestidos e sapatos por medida em 24 horas.
Não é por acaso que celebridades, diplomatas e empresários de todo o mundo ali se deslocam propositadamente. O centro histórico de Hoi An fica a 4 quilômetros da costa, mas as praias de Ambang e Kua Dai estão bem perto. Areia branca, ondas calmas. Todas as tardes, os pescadores regressam nos seus barcos trazendo marisco fresco, que chega diretamente aos restaurantes junto à praia, pescado na própria noite. Perto de Hoi An, na aldeia de Cantan, um passeio de barco entre os coqueiros, sobre cestos redondos de bambu tecido, mergulha-nos numa tradição de pesca com séculos de história. Estes barcos circulares, outrora usados pelos pescadores locais para navegar em águas rasas e escapar aos impostos coloniais, tornaram-se símbolo de resistência e engenho. Deslizando pelos canais ladeados de palmeiras, é quase impossível não se render, uma vez mais, ao encanto silencioso da natureza. Ho Chi Minh, a transformação de Saigão. Oficialmente, a cidade tem 9 milhões de habitantes, mas na prática, vivem ali 13 milhões de pessoas. É a capital econômica do Vietnã, um verdadeiro caldeirão cultural, símbolo do seu futuro. Ainda assim, os mais velhos continuam a chamar-lhe Saigão. O nome mudou, o espírito permaneceu o mesmo. O Landmark 81, com 461 metros de altura, é o edifício mais alto do Sudeste Asiático e o 15º mais alto do mundo, inaugurado em 2018. Nos pisos superiores encontram-se apartamentos de luxo, um centro comercial, um hotel e um miradouro. Do 79º andar, a cidade revela toda a sua transformação. De um lado, os edifícios coloniais, do outro, os arranha-céus modernos. A rua Nguyen Hu, o coração da cidade, foi encerrada ao trânsito automóvel em 2015 e transformada em zona pedonal. Todas as noites, milhares de pessoas ali se reúnem. Famílias, casais, amigos, artistas de rua, músicos, artistas de rua a atuar. No início da rua, a estátua de Ho Chi Minh observa a cidade em silêncio. A marca da colonização francesa permanece bem visível. A Catedral de Notre-Dame, construída em 1880, com tijolos trazidos diretamente de Marsella. O Correio Central, desenhado por Gustave Eiffel. Sim, o mesmo da célebre Torre Parisiense. O interior é magnífico. Tetos altos, estruturas de ferro, um grande retrato de Ho Chi Minh na parede. Continua a ser um correio em funcionamento, onde turistas se dirigem ainda hoje para enviar postais. O mercado de Ben Thanh existe desde 1912. Lá dentro há de tudo: alimentos, frutas, roupa, joias, lembranças. A cultura da negociação continua bem viva, mas sem agressividade. Os vendedores são simpáticos e cheios de humor. Junto ao mercado, forma-se todas as noites um animado espaço de comida de rua. Depois das 18 horas, a via encerra-se, as mesas espalham-se pelo asfalto e a zona ganha vida. O delta do rio Mekong, o recanto paradisíaco do Vietnã, celeiro de arroz, pomar de frutas, viveiro de peixe. O rio Mekong nasce no Tibete, percorre 4.350 quilômetros, atravessa 6 países e no Vietnã divide-se finalmente em 9 braços antes de desaguar no mar. Por isso, os vietnamitas lhe chamam o Rio dos 9 Dragões. A única forma de explorar verdadeiramente o delta é de barco. Barcos a motor e embarcações de passeio percorrem os rios mais largos, mas para conhecer o delta autêntico, é preciso embarcar em pequenas canoas, deslizando por canais estreitos ladeados de palmeiras, junto a pomares de manga e casas flutuantes. O mercado flutuante de Kai Hang é o maior do Mekong. Todas as manhãs, centenas de barcos se reúnem ali, mas nada se assemelha a um supermercado comum. Cada barco vende apenas um único produto: um barco de mangas, outro de ananases, outro de fruta do dragão. Para anunciar a mercadoria, esta é pendurada num longo poste na proa da embarcação, tornando visível de longe o que cada barco tem para oferecer. Phu Quoc, a Ilha das Pérolas do Vietnã, no Golfo da Tailândia, a 45 km da costa sul do Vietnã, encontra-se uma ilha que parece pertencer a outro mundo inteiramente. Phu Quoc, a Ilha das Pérolas, é a maior ilha do Vietnã, com 574 km², lar de 180 mil pessoas, e transforma-se rapidamente num dos destinos mais procurados de todo o Sudeste Asiático. Durante décadas, Phu Quoc foi o segredo mais bem guardado do Vietnã. Enquanto milhões de turistas se dirigiam às ilhas da Tailândia, Phu Quoc permanecia tranquila,
pouco desenvolvida, praticamente intocada. Mas isso está a mudar. Em 2012, abriu o Aeroporto Internacional de Phu Quoc. Em 2020, a ilha recebeu o estatuto de Zona Económica Especial. Em 2024, já recebia mais de 5 milhões de visitantes por ano. As praias de Phu Quoc são um verdadeiro paraíso tropical. A Praia de São, ou Praia das Estrelas do Mar, na costa sudeste, figura constantemente entre as praias mais bonitas do mundo. A areia branca é tão fina que range sob os pés, e a água tão transparente que se vêem os peixes a nadar em torno dos tornozelos. A praia curva-se suavemente, orlada de palmeiras, quase sem construções à vista. A praia Long Beach estende-se por 20 quilômetros ao longo da costa oeste, e é ali que se pode assistir a pôres do sol sobre o Golfo da Tailândia, pintando o céu em tons impossíveis de laranja e rosa. Ao longo da costa, bares e restaurantes de praia mantêm-se discretos, baixos, integrados com bom gosto na paisagem natural. A cultura das pérolas é o verdadeiro tesouro da ilha. O nome Phu Quoc significa terra rica, mas poderia, com igual justiça, significar Ilha das Pérolas. Nas águas em torno de Phu Quoc cultivam-se algumas das melhores pérolas do mundo. Desde os anos 90, esta indústria tornou-se um dos pilares econômicos da ilha. Em fazendas de pérolas como a Ngoc Trai Nam, é possível observar todo o processo. Mergulhadores recolhem ostras que cresceram entre 3 a 5 anos, e cada uma é aberta com extremo cuidado. Um erro e a pérola perde-se para sempre. Lá dentro, com sorte, a luz reflete-se numa esfera perfeita. Pérolas de tom creme, rosado ou o raro tom negro. Phu Quoc surpreende também pelos seus empreendimentos modernos. A transformação da ilha manifesta-se em lado nenhum tão claramente como no Vin Wonders Phu Quoc. Este imenso complexo turístico, inaugurado em 2019, inclui parque de diversões, parque aquático, safari, aquário e campo de golfe. O teleférico até a ilha Hon Ton é o teleférico marítimo mais longo do mundo, com 7.899 metros suspensos sobre águas turquesa. Os críticos falam em desenvolvimento excessivo e temem o impacto ambiental. Os defensores argumentam que se criam empregos e se melhora a infraestrutura da ilha. A verdade, como sempre, é complexa. Phu Quoc quer crescer antes de perder aquilo que a torna especial. O desafio está em equilibrar crescimento e preservação. Conseguirá Phu Quoc tornar-se um destino de classe mundial sem se transformar em mais um Phuket ou mais uma Bali, sobrelotada de turistas, sobredesenvolvida, a perder a própria alma? O governo vietnamita garante que sim, apontando para limites rigorosos na altura dos edifícios, zonas florestais protegidas e iniciativas de turismo sustentável. O pôr do sol convida à reflexão. Quando o sol desce sobre Long Beach, o céu transforma-se. O laranja funde-se em rosa, o rosa em violeta. Os barcos de pesca recortam-se em silhueta contra o horizonte. Alguns turistas sentam-se nos bares da praia, a saborear um cocktail. A maioria limita-se a sentar-se na areia, em silêncio, apenas a observar. Phu Quoc encontra-se numa encruzilhada. Atrás, décadas de vida tranquila numa ilha isolada. À frente, um futuro incerto de desenvolvimento acelerado. Conseguirá encontrar o equilíbrio? Poderá uma ilha ser ao mesmo tempo selvagem e desenvolvida, tradicional e moderna? Uma coisa é certa. Este momento, esta versão de Phu Quoc, não durará muito tempo. Aqui, tudo muda mais depressa do que em qualquer outro lugar do Vietnã. Quem a visitar agora testemunhará uma transformação. Quem regressar daqui a 5 anos encontrará, quase de certeza, um lugar completamente diferente. A alma do Vietnã. 3.300 quilômetros de costa, 54 etnias, 4.000 anos de história. O Vietnã não é um país simples. É uma nação cheia de contrastes, complexa, multifacetada. Entre o norte e o sul do país, há apenas 1.000 quilômetros de distância, mas, em espírito, são praticamente 2 mundos diferentes. Hanoi é calma, conservadora, tradicional. Ho Chi Minh é dinâmica, aberta, moderna. E ainda assim, ambas são inteiramente Vietnã. O povo vietnamita é talvez a maior riqueza deste país. Gentil, hospitaleiro,
resiliente. 1000 anos de ocupação chinesa, 100 anos de colonização francesa, 20 anos de guerra com os Estados Unidos, e de cada vez este povo resistiu. De cada vez ergueu-se de novo. Há algo profundamente comovente nessa capacidade de recomeçar, sempre, sem perder a dignidade. E talvez seja essa a lição mais universal que este país nos deixa, independentemente de onde viemos. Hoje, o crescimento econômico atinge os 7%. A taxa de pobreza caiu de 70% para menos de 5% nos últimos 20 anos. A geração mais jovem é o futuro do Vietnã, instruída, ambiciosa, ligada ao mundo. Em Ho Chi Minh, multiplicam-se centenas de startups tecnológicas. Em Hanoi, empresas multinacionais abrem sedes regionais. O Vietnã é hoje um dos principais candidatos a tornar-se o próximo tigre asiático. A gastronomia vietnamita é também candidata a integrar a lista do Patrimônio Cultural Imaterial da Unesco. Ingredientes frescos, sabores equilibrados, métodos de confecção saudáveis e, acima de tudo, a comida como um momento social, nunca apenas alimento. As famílias comem juntas, os amigos conversam durante horas, os negócios fecham-se à mesa. E claro, há sempre café. O Vietnã é o segundo maior produtor mundial de café, atrás apenas do Brasil, mas a forma vietnamita de o beber é verdadeiramente única. O café de ovo, invenção genuína de Hanoi. Por cima, café forte. Por baixo, uma mistura de gema de ovo e leite condensado, com textura de creme. Doce, intenso, surpreende ao primeiro gole, conquista ao segundo, vicia ao terceiro. O Vietnã investe fortemente no seu futuro. Está prevista a construção de uma linha ferroviária de alta velocidade entre Hanoi e Ho Chi Minh, 1.600 quilômetros percorridos em apenas 5 horas. O Aeroporto Internacional de Long Thanh abrirá em 2026, com capacidade para 100 milhões de passageiros por ano. Os investimentos em energias renováveis crescem sem parar, com a meta de atingir, até 2030, 30% do consumo energético proveniente de fontes limpas. Mas o crescimento tem sempre um preço. Há desafios ambientais reais, poluição do ar, resíduos plásticos. O governo vietnamita promove uma política ambiental agressiva, com o objetivo de proibir totalmente os plásticos de utilização única até 2025. Investe-se na recuperação de florestas de mangal e na expansão de áreas marinhas protegidas. O setor do turismo vive um verdadeiro boom. Em 2019, o país recebeu 18 milhões de turistas. Em 2024, 17 milhões, recuperando com rapidez surpreendente do impacto da pandemia. A meta para 2030 é chegar aos 50 milhões de turistas por ano. Mas o Vietnã não quer repetir os erros do turismo de massas. Constroem-se modelos de turismo sustentável. Adotam-se medidas concretas para preservar o património cultural. O Vietnã é um tesouro que ainda espera ser plenamente descoberto. Em cada esquina, uma história diferente. Em cada prato, um pedaço de cultura. Em cada pessoa, uma lição de vida. Das pontes douradas suspensas sobre as nuvens, aos mercados flutuantes ao nível do mar. Dos antigos palácios imperiais às simples bancas de comida de rua. Dos arranha-céus modernos aos templos com milhares de anos de história. Mas talvez a maior beleza do Vietnã seja, precisamente, aquela que nenhum número consegue medir. Está no sorriso de um vendedor ambulante, nas mãos calejadas de um artesão, no riso espontâneo de uma criança a brincar na rua. O Vietnã não é apenas um lugar para se ver, é uma experiência para se sentir, para se saborear, para se viver plenamente. O Vietnã chama por nós, pronto para ser descoberto. Resta apenas uma pergunta, que cada um só pode responder por si. Estará realmente pronto para essa descoberta? E, já agora, entre a Hanoi tranquila e a Ho Chi Minh vibrante, entre a tradição e a modernidade que aqui convivem lado a lado, qual dessas duas almas do Vietnã o tocaria mais fundo, se ali estivesse, agora, de pé?